Shalom, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e que Ele te encha de paz. Eu quero orar com você nesta hora. Curve a sua fronte e ore comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado, Senhor, por me escolher o teu povo e aplicar a tua justiça em meio ao seu povo. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Fala aos nossos corações, fala conosco. Amamos o Senhor, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com mensagens cantadas? Louvemos ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Benção! Louvado seja o Senhor. Amados, abra sua Bíblia comigo, lá em Josué capítulo 20. Olha que benção! Josué capítulo 20, versículos de 1 a 9 somente. 9 versículos, a gente pode começar lendo essa porção das Escrituras, tá certo? Acompanha comigo Josué capítulo 20, versículos de 1 a 9. Eu vou ler na NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. E diz assim: O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivos. Algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. É algo que já acontecera. A pessoa que sem querer ou por engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima, ou tão chamado do vingador de sangue, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então elas
o deixarão ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. Matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Lembra disso? Mudou o sacerdote, muda-se as leis. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Há um processo agora de retorno, porque houve um processo de restauração. Como cidades para fugitivos, versículo 7. Escolheram Guedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim e Kiriate Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá, a leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto. Escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para fugitivos, escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém, poderia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procura ou procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Oremos. Senhor, fala aos nossos corações acerca das cidades refúgios que o Senhor separou para seu povo, mediante a questões essas decorrentes à vida, acidentes esses que poderiam trazer tristezas e desconfortos a famílias perdendo então seus entes queridos. Mas o Senhor tem um processo de restauração nesse negócio. Obrigado por pensar em todos os detalhes, Pai. Isso é cuidado. Nós te amamos, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Povo de Deus, a justiça de Deus na terra de Deus. Uma terra que é de Deus, Ele propagando então a sua justiça no aspecto de cidades refúgio. O nome disso é justiça e graça. O nome disso é cuidado de Deus. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que cuida de mim, é esse Deus que sempre quis caminhar com o seu povo e cuidar do seu povo. No aspecto este que precisamos. Porque nós somos e devemos ser e entender esse processo que somos totalmente dependentes do nosso Criador. Não há uma vida desassociada do Criador. Então, justiça de Deus na terra de Deus. É sobre isso que a gente já começa a conversar. E diante desse contexto que nós estamos, o capítulo 20 de Josué, vai trazer esse estabelecimento e uma separação das cidades refúgio. E esse estabelecimento e a separação da cidade refúgio, na verdade, nada mais, nada menos trata do primeiro aspecto, que é da distribuição ou distribuição de terras. E dentro do aspecto da distribuição de terra, nós temos uma terra chamada terra de Deus. Por quê? Porque tem a terra separada para os levitas. É a ideia de terra levítica ou a ideia onde mora os sacerdotes. Os sacerdotes tinham um aspecto extraordinário, sendo que não tinha herança como as outras tribos, mas era uma tribo separada diretamente ao serviço de Deus. Então, uma terra de sacerdotes. E cidades refúgios são também comparadas como cidades estas de sacerdotes. Cidade refúgio era uma das terras direcionadas aos levitas. Então, na terra de Deus.
Sabemos e sabidos que toda a terra é de Deus, mas nós estamos falando do aspecto da distribuição de terra no meio de Israel. Então tinha cidades de sacerdotes. E sacerdote tinha um aspecto de que Deus é a sua garantia. E a garantia para estes que de algum momento cometeu algum agravante, é necessário então estar nessa terra de Deus para de fato receber essa proteção, porque foi, na verdade, foi um acidente, foi sem querer que o mal acontecera. Então, no aspecto de terra, Deus está conduzindo a terra e mostrando como obter justiça, como fazer justiça na terra. O injusto, no aspecto de derramamento de sangue, traria mancha sobre a terra. Então, na ideia de que é necessário que isso seja tratado para que não haja um derramamento de sangue de forma injusta, é necessário então justiça de Deus. E as cidades refúgios entram nesse aspecto do cuidado de Deus. E vocês podem perceber que cidade refúgio já foi tratada em Números 35, já foi tratada em Deuteronômio 4, já foi tratada em Deuteronômio 19 e também aspectos sobre isso em Êxodo 21, do 12 ao 21, nós temos aqui uma repetição. O texto já começa assim. O texto vai dizer, olha, a coisa já como eu já havia estabelecido para vocês. Olha no versículo 2. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. Essa justiça de Deus na terra dele já é um estabelecimento de outrora. Então, um Deus que cuida de nós a todo tempo. E agora estabelecimento nesse processo na distribuição de terra, cidade, refúgio. Versículos 1 e 2. Dá uma olhadinha comigo. Quando você olha comigo, versículos 1 e 2, nós temos a designação das cidades. E aí vem a ordenança especial dada pelo Senhor. E essa ordenança, olha comigo, vem a ordenança, versículo 1. O Senhor ordenou a Josué. O cuidado vem de Deus. Ele é o agente do cuidado. Ele é o agente do cuidado. Ele sempre está em ação, cuidando do seu povo. Lembra o que é providência? Eu gosto muito da definição, como eu falei outras vezes, de John Piper, quando ele diz que providência é a ação intencional de Deus em cuidar do seu povo. Esse é o aspecto aqui descrito. Então, ele é o agente. Ordenou o Senhor a Josué. Ele é o agente do cuidado. E ele diz assim, olha, escolha algumas cidades. E essas cidades são para fugitivos. Coisas que eu já tratei com vocês. E essas cidades, agora no versículo 3, têm uma finalidade. Para pessoas que sem querer ou por engano, que matou ou matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima. Ou chamado de o vingador de sangue. Sabe o que é interessante? Que o vingador de sangue não tem só o aspecto de matar. Isso é muito interessante. As cidades, refúgios, servem para proteger aquele que sem querer causou o dano. E para que o vingador de sangue não possa pôr a mão nesta pessoa, é necessário então ele estar em refúgio. E a cidade refúgio é onde ele precisa estar. E é curioso, sabe o que é? Que o vingador de sangue ele tem um outro aspecto, que é trazer reparação. E no aspecto de reparação não é só derramamento de sangue. No aspecto de reparação é quando os ânimos que estão aflorados, é quando a situação ainda está no auge. A questão ainda, o povo, a família, e está ainda tomado pela raiva, tomado pelo senso de justiça própria, para que essa pessoa que está refugiada, ela possa estar segura e a família possa, então, estar com seus ânimos agora equilibrados. E então é necessário levar essa pessoa até a porta da cidade. Esse que causou o dano e causou sem querer, ele vai até a porta da cidade. Por que porta da cidade? Porta da cidade tem um aspecto de tribunal. Era assim que acontecia
o tribunal ou os tribunais da cidade. Os anciãos, aqueles designados para julgar, eles estavam às portas da cidade. Sempre nesse aspecto da porta da cidade. Toda vez que você vê a descrição de que na porta da cidade é o aspecto de tribunal. Então é necessário observar que a justiça está sendo estabelecida. Há um processo de julgamento, há uma ponderação no que acontecera, há uma proteção nesse aspecto. E o vingador de sangue não pode tocar a mão neste que está no processo. Ao mesmo tempo, ele está reparando com a família. Reparando com a família, até que as coisas estejam bem estabelecidas. Então perceba comigo se isso não tem traços da graça de Deus. Perceba comigo se isso não tem graça de Deus estabelecida na antiga aliança. Nós estamos na antiga aliança, mas nós temos um aspecto de justiça. Justiça de Deus na terra de Deus. Você percebe que esse Deus é longânimo? Você percebe que esse Deus é amoroso? Você percebe que esse Deus é o Deus do cuidado? Você percebe comigo que o aspecto de graça está presente neste contexto? A cidade refúgio, ela me lembra a apropriação, o cuidado de Deus conosco quando dá o seu Filho para nós. Quando Ele entrega o seu Filho por causa dos nossos pecados e propicia. E, na verdade, há uma diferença agora no aspecto do olhar de Deus para nós. Porque quando Deus agora olha para mim, Ele vê o Filho. O nome disso é a propiciação. Ele cobre as nossas faltas, Ele cobre as nossas vergonhas, Ele cobre o nosso lodo. Porque Ele morreu e sepultou com Ele as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas vergonhas. E quando Ele ressurgiu, Ele deixou todo o lodo, todo o pecado nosso sepultado, porque Ele ressurgiu com corpo de glória. Ele ressurgiu com corpo de glória, mas sendo corpo, mas com corpo de glória. O mesmo corpo, mas um corpo transformado. Ele venceu a morte. No aspecto, então, cristocêntrico, Ele é a nossa cidade refúgio. Cristo hoje é a nossa cidade refúgio, porque essa cidade refúgio é sombra da proteção, é sombra do cuidado de Deus, é sombra da graça de Deus, é sombra do que viria, Cristo Jesus, que hoje é a minha cidade refúgio. Todos os meus erros, todas as minhas mazelas, Ele carregou sobre si. Ele carregou sobre si as minhas mazelas, o meu pecado, o meu lodo, a minha ignomínia, a minha vergonha. O ato de humanidade. Ele carregou. Sendo assim, Ele é a minha cidade refúgio. Ele me protege contra os danos do pecado. Ele me protege contra o pecado. Ele me protege contra o mal. Ele me protege a todo tempo. Ele cuida de mim, desde o meu interior, as minhas ações. Todo o meu ser é dele e deve ser. No agir e pensar, a ideia de entendimento é dele. É Ele quem cuida do meu ser e é Ele quem cuida do seu ser. Ele é a sua cidade refúgio. Vamos mergulhar um pouquinho mais, vamos entender esse aspecto. O versículo 3 vai falar que foi um acidente. Um acidente. Aqui não trata de morte intencionais. Não é um processo doloso, é um processo culposo. É de fato um acidente. O vingador de sangue, ele não tem direito sobre a vítima enquanto ela está na cidade refúgio. É proteção de fato. Olha o versículo 4 agora comigo. Você vai ver as regras sobre o que se deveria fazer ao se aproximar da cidade. Olha o versículo 4. O versículo 4 diz: o fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Tem todo esse processo aqui que precisa ser seguido. Há essas regras. E com todo esse cuidado, você vai perceber comigo que no versículo 5, mais uma vez vai apontar o aspecto do vingador, que diz assim:
o povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Não vai entregar o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo. Entenderam aí o processo esse de que este está sendo guardado de fato? Há um processo de justiça e de ser guardado. Essa cidade é a cidade de Deus. Justiça de Deus na cidade de Deus. O fugitivo ou aquele que provocou dano e provocou um dano não intencional, ele está sendo guardado pela graça. Está sendo guardado pela justiça na terra de Deus. O fugitivo, então, ele não pode ser entregue porque matou alguém sem querer e não por ódio. Lembra? Não por ódio. Por isso que é necessário essa ideia de que agora os ânimos, as cabeças começam a esfriar, os ânimos começam a ser nivelados, porque o processo esse agora está sendo julgado. Há um processo de graça aqui nesse negócio. Olha o versículo 7, dá um pulinho, a gente vai pular o 6 e vai para o 7. Como cidades para refúgio escolheram Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Criate. Perceba comigo que quando nós estamos citando essas cidades, são cidades essas que Deus já havia ordenado para Israel. Deus já havia ordenado para Israel que essa cidade fosse realizada. São, na verdade, 6 cidades. E tem um verbo interessante aqui que indica no uso especial. São estas cidades. Cidades para um uso especial. Isso faz toda a diferença. Porque isso trabalha uma ideia de existência nacional em Canaã. Para que não haja um derramamento de sangue. Para que não haja um aspecto corriqueiro na morte, a injustiça em si, derramamento de sangue de forma intencional e que não haja injustiça. É um nascimento, processo de Canaã, isso já estava estabelecido. E as cidades já estabelecidas, elas são distribuídas por toda a Canaã. É como se tivesse, na verdade, é um processo de cobertura. Há uma cobertura da graça, da ação protetiva de Deus espalhada em toda a terra de Canaã. E se a gente olha esse problema, na verdade, esse tipo de cuidado de Deus, essa é a questão, não é problema, é cuidado. Quando você olha esse aspecto de cuidado de Deus em várias cidades de Canaã, para nós hoje, é a ação intencional de Deus em todo tempo. Cuidando de nós em todo momento, até mesmo aquilo que não me traz conforto. É cuidado de Deus para conosco. É o aspecto de correção. Eu quero ir para o final com vocês e vocês vão perceber comigo o versículo 9. Quando o versículo 9, ele começa a trabalhar dizendo assim, olha, estas foram cidades para fugitivos escolhidas, para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer, mais uma vez, frisa-se isso, matar alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Justiça de Deus sendo estabelecida na terra de Deus, no julgamento na porta da cidade. O nome disso é justiça de Deus na terra de Deus. Em outras palavras, e esse termo usado aqui agora, a ideia da cidade refúgio, nesse aspecto aqui do versículo 9, ela tem um outro desdobramento. Agora essa terra é chamada de cidade de compromisso. É curioso isso, porque a todo tempo cidade refúgio vem com um aspecto de cidade para assegurar. Sempre vem nesse aspecto. No versículo 9 ele encerra dizendo, olha, é terras de compromisso. Em outras palavras, compromisso de Deus para com o seu povo. Ele fez aliança com ele mesmo só para cuidar de mim e de você. Não duvide do cuidado de Deus. Ele cuida de você em todas as instâncias.
Aspectos esses salvíficos, aspectos esses salvíficos, aspectos esses nas questões emocionais, aspectos esses na questão de enfermidades, aspectos esses no financeiro, aspectos esses providenciais. É, de fato, a ação intencional de Deus cuidando do seu povo. Não duvide do cuidado de Deus. Se você é filho dele, cidadão do céu, já foi lavado e remido, transformado pelo Espírito de Deus, então ele tabernaculou em ti. Neste momento, a cidade refúgio é você. A cidade refúgio agora é habitada pelo Espírito Santo, porque Cristo primeiro me trouxe proteção contra todo dano e enfermidade do pecado, e agora eu sou templo do Espírito, você é templo do Espírito, e há uma habitação extraordinária, que é o Espírito Santo que tabernaculou em mim e em você. Esse aspecto agora protetivo é a ação intencional de Deus em fazer com que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Não é mais no templo em si, mas agora eu sou o templo, você é tabernáculo, templo do Espírito Santo. E você que não conhece o Senhor e não é templo ainda do Espírito, peça para que o Senhor te encontre. Peça para que Ele assegure você com esse poder salvífico do Espírito Santo de transformar você, de transformar o seu ser. Você avesso ao que é santo, o Senhor pode transformar você e purificar você, limpar as suas mazelas e garantir a você salvação. Ele é a sua cidade refúgio. Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesta hora. Invocar o nome do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Faz germinar em nossos corações, Senhor, o Teu cuidado. Entendemos que o Senhor nunca deixou de cuidar do seu povo. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, vai em encontro àquele que sofre, aquele que se vê longe do Senhor, aquele que não consegue, Pai, se aproximar de fato das Tuas verdades. Fortalece o caído, Senhor. Religa aquele que está afastado. Traz essa ligação espiritual. Fortalece, Senhor, o Teu povo. E no nome de Jesus, protege os corações. Corações esses que muitas vezes se desesperou ou está desesperado. Traz cidade refúgio a esse Teu povo, Pai. Arranca as agruras do seu coração, os medos, os temores, aquilo que afasta, Senhor, de Ti. Renova as forças do Teu povo. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e ama-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e ama-me a ti. Tu és tremendo,